Olá para você! O Pod Câmara desta edição vai falar sobre o mercado de trabalho, oportunidades, planejamento e os principais erros e acertos durante uma entrevista de emprego. Hoje nós vamos entrevistar Renata Mello, que é professora, consultora e especialista em mentoria financeira. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, que nós vemos aí que não só para a nossa cidade e região, mas que no começo do ano todo mundo está preocupado com isso, né, o mercado de trabalho. Então, é um assunto muito. Amplo, né, Renata? Muito, muito amplo. Eu acho que se for, nós teríamos quanto tempo é o nosso... Nós teríamos conversa para um dia, dava para assar um frango e a gente ficar conversando aí muito tempo. Então vamos falar, então, já que você já mencionou o início do ano, é mito ou verdade? Começo de ano é uma excelente época para procurar emprego, tem mais oportunidades no mercado. Não é mito, né? Eu acredito que nós temos períodos sazonais onde há um aumento de contratações. E o começo do ano é uma boa oportunidade. Porque as empresas, elas fazem o seu orçamento, elas verificam o que elas vão precisar modificar para alcançar as suas metas nos próximos anos. E vem a necessidade de contratação de pessoal, mão de obra especializada na área administrativa, operacional, financeira ou mesmo mudança de gestão. Então eu vejo que é uma ótima época, começo do ano, até mesmo para empreendedores, desde que eles estejam aí com planejamento bem realizado, né? Porque eu acabei de falar que as empresas elas verificam o seu planejamento e a necessidade de contratação. E para empreendedores também que fazem o seu planejamento e conseguem ter essa dimensão do que vão precisar para seguir o ano, é muito bom, não é mito. E a outra, eu não sei se você já iria perguntar, mas já vou passar, que é de outubro a dezembro, que nós vemos aí que há um período entre Dia das Crianças e já começa uma movimentação, né? Uma movimentação para o Natal. Aí é a contratação temporária que pode se reverter aí numa contratação ali onde a pessoa permaneça na empresa, dependendo do seu trabalho. A contratação temporária é bacana, é uma oportunidade. Sim. Muita gente até fica permanente na empresa depois de ter sido dentro dessa contratação. Só que hoje a gente vê que as empresas elas têm muita dificuldade em conseguir, né, um profissional. E às vezes pede até sem experiência. Não, vai começando, eu falo assim, coloca-se uma necessidade, olha, eu quero um profissional com X capacitação, depois pela falta eles vão tirando aí um pouquinho e falam, ó, pode ser sem experiência, eu vou treinar, eu vou colocar. E nós vemos que vem aumentando ao longo dos anos essa falta de mão de obra, eu falo, independente da área. Só que nós vemos na parte operacional e outras profissões que são específicas que tinha muito antigamente. Que eu falo que antigamente o que nós tínhamos mais? Né? Faxineiro, faxineira, mecânico, pedreiro, né? E hoje isso vem faltando dentro do mercado. Então nós estamos vendo uma movimentação do mercado aí com relação à questão da empregabilidade. A tecnologia, ela trouxe muitas modificações que fizeram com que as pessoas buscassem trabalhos na internet, fossem saindo um pouquinho, né, dessas áreas mais operacionais, que demandam mais a parte física, e foram buscando um emprego com menos tempo, então querem ficar mais em casa, trabalhar na internet, mesmo que o salário seja um pouco menor. Então a gente percebe que há uma mudança também depois da pandemia, né? O pós-pandemia, não temos como dizer que a pandemia ela não trouxe uma modificação no mercado de trabalho, que levou todo mundo para dentro da sua casa, ficou um trabalho home office, e depois vem a tendência do trabalho híbrido, que eu acredito que para 2025, até uma dica que eu falo, para 2025 o trabalho híbrido deve ter um crescimento. Por quê? Porque viram muitas vantagens com isso. A questão de você sai de um lugar para ir para outro, ou você não precisa pagar as organizações terem um custo maior com o colaborador. Custo menor, né? Não, tudo é custo. Eu falo que dentro de uma empresa, mesmo quando eu vou prestar consultoria, tudo não é só o que você ganha, você tem que olhar mais para aquilo que você gasta. Então o custo ele é o que impacta nessa questão do aumento do trabalho híbrido e até na questão de contratações, que a gente está falando do mercado de trabalho, eu tenho que ter uma relação custo-benefício para ver essas contratações. Já no primeiro mês do ano, uma pessoa que está assistindo a gente, que está em busca de emprego, qual que é o conselho para ela dar o primeiro passo ali e acertar? Olha, vá em busca de um emprego que esteja ali alinhado ao seu perfil. Quais são as suas capacitações, aquilo que você sabe fazer bem, e aí
monta o seu currículo. O currículo é muito importante. O currículo bem montado, ele já traz uma visão da pessoa que nós estamos contratando. Tem um mito que fala, coloca ali e envia. Não, o currículo ele tem que estar bem montadinho, bem objetivo, você procurar os lugares que você sabe que pode agregar e está disponível aí para trabalhar. Porque eu falo, a disponibilidade tem que ser de querer fazer a diferença. Renata, então uma informação importante que não pode faltar no currículo. Sua capacitação. Eu acho o seguinte, aquilo que você é bom, não pode deixar de colocar aquilo que você sabe fazer e que sabe fazer bem feito. E, principalmente, se você... Eu falo que é uma coisa que não vai estar tanto no currículo, mas eu acho que faz a diferença na hora de você achar um emprego. Vamos supor, você fez o seu currículo, chegou e está ali para ser contratado ou não numa entrevista. Como você se porta nessa entrevista. Eu acho que tem falar bem, né? Vamos falar da maneira mais popular, você saber se comunicar, ser flexível e se colocar para a empresa como tendo uma boa relação ou estar disposto a ter uma boa relação interpessoal. Porque o trabalho em grupo é o que vai determinar, não dá para trabalhar sozinho. Foi bacana você entrar nesse assunto, porque agora eu não vou lembrar a fonte de onde eu li essa reportagem. Mas era mais ou menos assim, também uma das principais dificuldades da empresa é encontrar pessoas com o perfil de trabalhar em grupo, de ter esse relacionamento no trabalho, um bom relacionamento. E você vê que... O que está acontecendo? Então, eu converso com alguns amigos e a gente fala assim, o emocional hoje ele precisa ser trabalhado, né? Independente da área que você está atuando. Nós temos que ter um bom emocional. E como estar emocionalmente equilibrado nesse mundo de grandes mudanças, né? E com várias dificuldades. Eu acho que nós temos que estar buscando ajuda para ter o emocional. E as empresas, elas conseguem trabalhar a parte técnica. A gente até falou, eu contrato alguém sem experiência e na parte técnica, naquilo que eu preciso que ela faça, eu consigo ensinar. Mas o relacionamento interpessoal eu não consigo. Né? E isso é o que mais traz problemas dentro das organizações. Porque a parte do trabalho em grupo, isso já foi analisado ao longo dos anos, ela é essencial para o crescimento das organizações. Eu tenho que saber me relacionar e aceitar algumas coisas. Então, o relacionamento interpessoal está entre você saber receber ordens, saber se posicionar, saber fazer o seu trabalho e comunicar o seu trabalho, saber se relacionar com o cliente. Então, essa é a chave, sabe? Saiba se relacionar com pessoas, tenha interesse em pessoas, goste das pessoas, né? Então isso vai fazer muita diferença. O trabalho em grupo é essencial. Independente se você trabalha sozinho numa sala. Uma hora você vai ter que falar com alguém. Seja com o cliente, de maneira online, seja via telefone, né? Com voz, ou seja pessoalmente. Durante uma entrevista de emprego, na prática já, qual que é o principal erro dos candidatos? A perfeição. Eu falo que a perfeição... Eles querem mostrar uma perfeição porque assim, não existe, sabe? E colocar qual é o seu maior defeito, eu sou perfeccionista. Poxa, né? Perfeccionismo, dependendo do ponto, ele não é defeito, ele é até bom, né? A pessoa ser perfeccionista. Ser sincero, eu acho que a sinceridade é o ponto-chave. Porque nós conseguimos esconder um pouquinho, mas depois, eu falo que sempre aparece o nosso verdadeiro eu dentro das organizações, dentro do nosso ambiente de trabalho, ele sempre aparece. A sinceridade e se colocar ali à disposição. Eu vejo que falta muito isso, estar à disposição, ser flexível. Lógico, eu falo ser flexível, não que vá contra os seus valores, não é isso, mas ser flexível para o trabalho, dentro daquilo que o trabalho requer. Acho que é importante isso também, você mostrar esse interesse. Quando nós falamos especificamente de Assis, qual que é a sua análise, né? Como estamos em relação à empregabilidade, a oportunidades, como está o nosso mercado de trabalho assisense? Foi muito bom você falar sobre isso, né? Porque a Assis está entre as 5 cidades que mais cresceram na questão de empregabilidade. Sério? Então, nós estamos ali com Marília, Ourinhos, acho que Santa Cruz do Rio Pardo e Assis, e eu não lembro qual é a outra, mas procuro até trazer esse dado para você. E nós crescemos 1.120 empregos na relação entre empregabilidade, a questão de contratações e de dispensas. Nós ficamos com uma base de crescimento maior. O ano de 2024. Em 2023, se eu não me engano, nós estávamos com 1.119. Então, houve um aumento, houve um crescimento. No somar ali, nós tivemos um saldo positivo.
Só que em todas as áreas. Nós vemos aí que Isso que eu ia te perguntar, as áreas, para onde que o pessoal está indo trabalhar? o pessoal está indo trabalhar. O nosso é o varejo, a gente sabe que É forte em é Assis, forte, como o agro Porque a gente também. tem polos em bairros, né? Isso. Antes nós falávamos em, vamos pensar aí na parte de varejo e comércio. Avenida Rui Barbosa. Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos Armando Salles, nós temos outros bairros como a Prudenciana, a Vila Progresso, que também está tendo ali o seu crescimento. E isso está se estendendo para quê? Para a área de tecnologia, como eu disse, que são essas questões que se buscam hoje profissionais que se relacionem. Então, esse relacionamento pela internet também. Então, eu falo que o varejo na internet também cresceu. E isso é muito importante nós entendermos essa mudança um pouco de mercado. Você citou o agro também. O agro também, a nossa região é agro, né? E quando não é agro para contratação, é o agro que cresce ou não e vai disponibilizar uma melhora no varejo nosso. Então, houve também, e agora no começo do ano, busca por profissionais capacitados para atuar nessa área do agro também. Quando a gente personaliza o nosso currículo, é preciso colocar idade, se é casado, solteiro? Porque a gente pega, às vezes, aquele currículo já batido e que a gente só vai preenchendo. Sim. Tem algumas informações ali que são dispensáveis? Olha, eu acho que é importante, sim, colocar seu nome, endereço, a forma como a pessoa pode se comunicar com você, caso ela se interesse pelo Estado seu currículo. civil, tudo. Estado civil e a idade, porque, de uma certa forma, hoje Querendo ou não, né? vai precisar saber da sua idade. E ali as suas capacitações, graduação, se tem ou não, os cursos que você tem. Pretensão salarial. Pretensão salarial, eu acho que você tem que saber aquilo que você quer. Pode ser a combinar, ou você já pode colocar a pretensão que você quer. Mas eu acho que o a combinar deixa você mais... fica mais fácil da pessoa te chamar e você decidir se quer ou não. Porque vamos supor que você coloca um salário, eu quero ganhar R$2.000. E se é de 1.800, será que ela vem? Será que ela não vem? Então, acho que colocar ali a combinar e você participar de uma entrevista ou verificar. Porque as empresas, por exemplo, quando elas jogam a vaga, a gente vê na internet, né? Elas já jogam com o valor do salário. Então, você pode também se cadastrar para aquela vaga se você quiser. E você percebe esse cuidado das empresas na contratação. As empresas acabam analisando algo, às vezes até mais pessoal, vão mais fundo, rede social, eles vão lá analisar esse candidato. Olha, Fala pra gente como é importante a gente manter também, né? eu acho que nós temos que ter muito cuidado com as nossas redes sociais. A rede social, ela está sendo uma extensão de quem somos nós. Então, se você tem um perfil numa rede social, onde você não tem muito cuidado com a sua imagem, isso pode impactar de forma negativa, com certeza. As empresas olham, elas vão olhar quem é aquele colaborador que eu estou pretendendo colocar na minha empresa, o que ele faz, né, no seu lazer, ele é família, ele não é. Não é que você, por ser solteiro, não pode colocar às vezes uma foto com que você está entre amigos com um copo de cerveja, mas a gente procura evitar, né? A gente procura analisar assim, quem é essa pessoa? Ela gosta de sair, ela vai ser responsável pelo trabalho, ela faz o quê? Ela tem hobby? Hobbies são importantes. Eu acho que as pessoas acham que não ter um hobby, ou principalmente fazer atividade física, a gente vê que hoje a atividade física, as empresas até falam, nossa, você... Preferem, né? Você faz atividade física, por quê? Vai ficar menos doente, né? A pessoa está se cuidando. Então, assim, eu acho que a rede social, ela impacta, sim, de uma certa maneira. Eu acho não. Para te falar assim, certeza, tinha que ter um profissional da área de psicologia aqui que faz, do RH, que faz essa entrevista, mas impacta, sim. Nós percebemos que sim. Capacitação profissional, tem muito curso, né? Tanto na internet. Hoje eu acho que se fôssemos pensar a questão de 15 anos atrás, teria uma certa dificuldade em questão de capacitação. Hoje, o profissional que quer se capacitar, é o que você falou, tem internet, temos cursos técnicos na cidade, né, que não podemos deixar de dizer, temos cursos muito bons aqui em Assis. De graça, De graça. E nós vimos no final do ano que estava sendo difícil preencher vagas. Com tantos jovens e tantas pessoas É. adultas. E eu fico pensando assim, mas como assim? Tá gratuito e é bom. Será que se fosse pago e não tão bom, Seria mais valorizado? seria mais é isso? valorizado? E a gente vê que tá de graça, é bom. O mercado absorve profissionais que se capacitam. E a internet pode se capacitar pela internet, pode buscar um curso aí que vai te ajudar a entender um pouquinho de um negócio e você vai vendo que precisa se capacitar mais. Eu acho que a capacitação ela é essencial. E para 2025,
o profissional que se capacitar, ele vai conseguir os melhores salários. Por quê? Porque o mercado vai estar disposto a pagar para quem tem. Projeção para esse ano, como estamos? Olha, como eu te disse, o mercado de trabalho absorveu essa questão do híbrido, né? Então vai ter muita contratação híbrida, vai ter pessoas capacitadas que eles vão precisar, porque a tecnologia está aí, a IA está aí. Quem souber utilizar a IA a seu favor... Consegue agilizar o trabalho. Nossa, e ele levando isso para dentro de uma organização onde ele está buscando um emprego, a valorização ela vem. Né? Eu acho que trabalhar com tecnologia, entender um pouco da inteligência artificial, que ela pode beneficiar, como trabalhar com ela, vai ser essencial. O profissional que quer sair dentro do mercado, atuar da forma CLT ou sendo empreendedor, ele vai ter que entender de tecnologia. Como consultora financeira, você disse, Ana, mas antes de tudo tem que ter um projeto. Ok, quero empreender, tenho um projeto, 2025 vai ser um ano bom. Todo ano é bom. Sério? Como todo ano pode ser ruim. Por que eu falo Dá para saber, né? Nós temos que ter um bom planejamento. Eu bato nessa tecla, assim, eu falo que até... Fala alguns tópicos, assim, do planejamento. Você tem que saber como que está o seu capital de giro, falando da parte financeira específica. Então, você tem que criar o seu projeto, ver qual é o seu negócio, qual é o seu nicho de mercado, com quem você está concorrendo, porque o concorrente a gente tem que analisar, porque hoje a gente tem concorrente na internet, tem um concorrente físico, tem que analisar o meu capital de giro, como eu disse, e como eu vou atuar. A parte logística é muito importante. Então, como que eu vou atuar dentro desse mercado que eu estou decidindo trabalhar? Então, isso é essencial. 2025 vai ser bom? Vai, para quem conseguir se planejar e tiver tudo. Eu falo que papel e caneta resolve muito. Tem que ter tudo na ponta do lápis. Onde os empreendedores mais pecam, né? Porque eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi uma coisa mais ou menos assim, que você já tem que entrar com um capital, sabendo, por exemplo, quantos meses para sua empresa caminhar com o seu capital para você não retirar esse valor. Sim. Agora, eu não sei quanto tempo, se depende de cada negócio. Eu acho que hoje o mercado está assim, muito dinâmico. Dependendo da área de atuação, do ramo de atividade que você escolher, você pode ter aí um ano, mas nós sempre deixamos claro que tente ter o suficiente para 2 anos. 2 anos? Eu ia falar 3 meses. Não, 3 meses você ainda vai estar entrando no... Lógico, se você tem um giro ali que você possa estar fazendo, 6 meses, 1 ano, a sua empresa vai estar girando, você vai conseguir ali estar absorvendo, mas depende do seu investimento. Você investiu emprestando dinheiro, foi recurso próprio. Então, esse planejamento que eu falo é baseado desde quando você decidiu criar o seu negócio. Olha, eu quero vender celular. Tá, você vai comprar esses celulares como? Você vai utilizar o seu cartão, vai parcelar, vai ter dinheiro à vista, você não vai precisar ter esse retorno de imediato, você vai vender pela internet, você vai alugar um espaço, você vai pagar, você vai entrar em um mês já pagando um aluguel. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais são os custos que você vai ter para poder ter esse retorno? Lógico, quando você abre um negócio, você tem que ter o produto físico, né, você vai ter um investimento inicial que demora esses 2 anos para começar a retornar. Mas se você não tem um custo muito alto para iniciar o seu negócio, você vai começar a ter lucro bem antes. Tem alguma... Qual a profissão, vou te perguntar, que está mais assim, que está batendo mais forte, né? Está pujante para esse ano de 2025? Quais, né? Quais profissões? Seriam? Olha, é aquilo que nós já conversamos um pouco. A parte operacional está faltando muito mão de obra. Então, quando a gente fala mão de obra, a gente fala de quais mais ou menos profissões em específico? Olha, por incrível que pareça, mecânico, açougueiro. Olha, nós vemos aí também a parte faxineiro, nós vemos isso. Na parte tecnológica, assistentes administrativos, por incrível que pareça, a gente viu que teve dificuldades em contratação de assistentes administrativos e vendedores. Eu falo que venda nunca vai deixar de existir. Não. Só que vendedores, eles não precisam... você não nasce vendedor, você pode ser treinado. Então tem que ter a vontade de querer ser vendedor também. Venda, tudo é venda. Seja de produto, de serviço. Então eu acho assim, o que vai estar mais latente para 2025 é até você um pouco, né? É o profissional que consegue se adaptar ao novo mercado e se capacitar. O que eu quero fazer? Você pode falar assim, tudo vai estar faltando, tudo está faltando, tudo está faltando.
Se você parar para pensar, você fala assim, poxa, eu preciso fazer a contratação e nós vemos na área da educação. Não tem professor. Tem muita dificuldade na contratação de professores. Acho que no futuro é uma área... Mas já está. Já vemos que falta professor. Tá negativo. Né? Falta pessoas que queiram trabalhar como açougueiro, como pedreiro. A gente não tem mão de obra. Então, e vai se pagar muito bem. Nós vemos que em outros países que houve essa inversão, o que aconteceu? Nós vamos pagar muito melhor para essas áreas. Então, eu quero me capacitar, o que eu quero fazer? Por isso que nós temos muitos brasileiros que vão fazer esse serviços gerais, tudo lá fora, né? Vai lá fora, ganha muito bem, constrói ali o seu capital financeiro, manda para cá e vem viver aqui depois. Eu acho, pela tendência de mercado aqui, que isso também está tendo uma certa modificação. Vai se pagar muito bem para esse tipo de profissional. Tem um problema também nas empresas, que é aquele funcionário que fica 6 meses e já pede as contas. O turnover, que a gente fala, né, que é essa entrada e saída de profissionais dentro da organização, é muito complicado, porque é a visão. Não é bom para o currículo também. Nem um pouco, nunca foi. A gente fala assim, porque vão olhar a sua carteira, mas por quê? A Renata, por que ela só fica 6 meses? Fica 6 meses, ela fica parada mais 5, daí depois ela corre de novo. Não é legal. Porque o que a gente vê? Eu tenho pouca flexibilidade. É aquilo que eu falei. Quanto você está disposto a ser flexível dentro do seu trabalho? Eu só faço o que eu quero. Poxa, então, é difícil. Você vai ficar por um tempo. Depois você vai sair. Aí, para as empresas, isso é muito ruim. Porque ela vai lá, treina, capacita esse profissional e ele vai embora. Ela tem que começar tudo de novo. Ela treina, capacita. Então, ela está analisando muito bem a contratação para não ter esse turnover e ficar sempre contratando pessoas, tendo que parar para treinar. Fazendo um resumo, então, da nossa conversa, temos um ano bom para 2025, mas para quem planeja. Isso, quem quer planejar e se capacitar. Eu acho que 2025 vai ser um ano que, para você que quer se capacitar, que está planejando aí ter o seu negócio, construir a sua empresa, se você tiver com tudo na ponta do lápis e sabendo o que você quer, vai ser bom sim, vai ser bom. Lógico, tem a questão econômica, né? Nós vemos aí que muito se modifica ao longo dos anos, política, economia, mas nós temos que analisar como o mercado está se movimentando. O mercado está precisando de pessoas capacitadas, está precisando de pessoas que sejam comprometidas para estarem dentro das organizações ou mesmo construir um negócio. Alguma situação que você acha importante a gente enfatizar aqui na nossa conversa? Eu acho importante de nós colocarmos o quê? Que na vida nós precisamos ter metas e objetivos. Eu falo sempre isso. Então não dá para... Aquela musiquinha do Zeca Pagodinho, ela é muito boa, deixa a vida me levar. Mas como você quer viver sua vida? Então isso é importante. O que você quer para 2025, financeiramente falando, vai estar ali atrelado ao que você vai construir. Então, eu quero ganhar bem, eu quero ter um emprego, eu quero viver bem. Quero ter uma condição financeira legal, quero viajar, eu quero poder ter tempo para minha família. Como que você vai construir isso? Sabe? A busca do seu emprego, a sua colocação no mercado. Como que você vai construir isso ao longo do tempo para que você permaneça e continue tendo uma vida, não só uma vida financeira saudável, mas consiga ter uma vida familiar saudável, construir laços. Eu acho que a gente fala muito de meta, começo do ano é aquela... Se todo mundo se colocasse num painel assim, tá um monte de metas, mas a gente tem que ser até realista com as nossas metas, porque é muito amplo. O que a gente quer? Se eu perguntasse para você, o que você quer para 2025? Poxa, peraí. Tem a área da saúde, tem a área financeira, tem a área amorosa, né, que a gente sempre pensa na questão de relações, mas o que eu estou fazendo para construir? Então, já que a gente está falando de mercado de trabalho, como você quer estar no mercado de trabalho? Como você quer estar em 2025? Acho que isso é importante a pessoa ter em mente e fazer por onde? Porque nós só conseguimos chegar onde queremos se nós realmente estivermos engajados, né, e buscar isso de uma maneira que não seja temporária. Porque você pode construir ao longo da sua vida uma vida saudável. Então, se não, você vai viver daquele perrengue. Então, acho que é escolher. Saber escolher o que você quer. Renata, a gente está chegando no finzinho da nossa entrevista. A gente quer agradecer a sua presença. Mas antes, vamos deixar um recado para o nosso telespectador. Enfim, concentração para 2025 e não parar. Capacitação. Não dá para parar. Né? Eu lembro que antigamente falavam assim, uma vez que você começa a estudar, você não para mais. Não importa a idade. Não importa a idade, principalmente isso. E você viu como o mercado está absorvendo pessoas da maior idade.
falo que isso também é fantástico, porque estão buscando pessoas comprometidas e capacitadas. Então, quanto mais você se comprometer, se capacitar, você vai conseguir ter um bom emprego, permanecer aí. Pelo menos você vai estar atento ao mercado e buscando as possibilidades, as oportunidades que vão aparecendo. Renata, obrigada pela sua entrevista no Pod Câmara e que possamos nos encontrar com outros assuntos tão pertinentes como este. Mais uma vez eu quero agradecer por estar aqui. Na verdade, para mim é uma honra poder estar prestigiando, né? Que é uma coisa, que é um lugar que tem muita visibilidade hoje, graças ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E para mim é uma honra estar aqui e poder agregar também. Obrigada, Rê. Imagina. TV Câmara de Assis, informação com responsabilidade para você. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.